Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Nina20 e hoje falaremos como a militância esquerdista brasileira atravessa ou consegue atravessar o oceano cobrando dívida histórica dos portugueses. E vocês vão ver que nessa história toda a coisa tá meio esquisita, né? Se for para achar a melhor definição que eu tenho, é essa. Então eu trouxe para vocês aqui um canal de um rapaz muito famoso aqui de direita chama Gonçalo Souza, de Portugal. Eu deixei as legendas aqui. Eu peço, a única coisa que eu tenho que pedir aos portugueses é desculpa se eu deixei uma legenda automática aqui. Eu espero que vocês compreendam. Eu acho que vocês compreendem sim. Não vou ficar batendo de frente com esse negócio de ter legenda para português de Portugal. Vocês sabem como as coisas são. O conteúdo que eu trago aqui é um conteúdo inclusivo, então vamos deixar as coisas com legenda, mas fica aí já a minha solidariedade e paciência, tá? Então vamos lá. Questões da. Bem, o que acontece? Gonçalo Souza escreveu um vídeo aí, a brasileira que detesta Portugal. Eu não sei o que essa brasileira tá fazendo em Portugal. Mas vamos falar um pouquinho? O Gonçalo achou um vídeo de uma entrevista da Bia Ferreira. Já vou mostrar pra vocês quem é a Bia Ferreira, essa pessoa aqui, tá vendo? Vou trazer aqui um pouquinho a respeito dela. Ela é cantora, compositora, multi-instrumentista, a pessoa não sabe ler, né? E ativista brasileira. Sua música define como música de mulher preta, trata de feminismo, antirracismo, LGBTfobia. Ai, vou adorar isso aqui, né? Um pouquinho mais nova do que eu, Ariana, né? Para aqueles que é os loucos dos signos. Eu tava olhando umas coisas aqui que eu achei interessante. Lá vai, né? Eu sendo eu. Eu vi aqui, não sei se ela tem alguma. Se ela tem muitas pessoas que a seguem, se ela é conhecida, né, na Alemanha, na Suíça, sei lá. Enfim, tá aqui. Sängerin, Musikerin und Aktivist aus Brasilien, Musiker von schwarzen Frauen, nicht Bia Ferreira, ihre Musik, tá vendo? Eu consigo ler melhor alemão do que inglês, do que português. Que grande vergonha. Mas enfim, vamos embora. Então vocês conheceram a Bia Ferreira, um pouquinho mais novinha do que eu, já com seus 30 anos. Então ela decidiu aqui contar um pouquinho sobre a história do Brasil. Vamos ouvir? Desta relação entre Portugal e Brasil. Olha, no Brasil, a gente aprende que a gente foi escravizado. No Brasil, a gente aprende que eles chegaram lá podres, fedendo, com um monte de doença, depois de não sei quantos meses navegando. Tá bom, Gonçalo, me perdoe, vou te interromper primeiro. Vocês perceberam a maneira que ela usa o. Eu não sei se tem a ver com o fato que ela canta, sei lá, mas ela fala que é podre, é fedendo. Então, assim, eu não sei se ela quis transmitir alguma coisa falando dessa forma, com essa agressividade, ou se é pelo fato dela né, cantar essas coisas e né, falar no microfone e tal, ela tem uma dinâmica muito maior que a minha, sabe? Não sei. Mas vamos deixar o Gonçalo falar aqui pra nós, pra gente entender o que é que ele vai nos dizer. É verdade, e além do mais, não sei se ela complementou, muitas das doenças que os navegadores portugueses apanharam não foi apenas pelo facto de viajarem há vários meses em alto mar, mas também pelo facto de chegarem a um território onde nunca tinham habitado. Portanto, algumas das doenças que os navegadores portugueses apanharam foi já mesmo em território brasileiro. Isto não é discriminação, simplesmente porque as condições climatéricas, as condições naturais, ambientais, levaram a determinado tipo de elementos naturais não estivessem habituados, ou vice-versa, aos organismos dos povos europeus. E isso fez com que também algumas doenças que não existiam no continente europeu, a quando os regressos dos navegadores, acontecessem à época. Mas enfim, continuando. E os indígenas podiam ter. Então tá, vamos parar um pouquinho aqui. Então, o que eu lembro de estudar na escola? Eu lembro assim, independentemente de foi português, foi europeu, foi indígena, o que a gente estuda e o que a gente tem que ter em mente são dois povos que nunca se encontraram. O português ele fica 3 meses em alto mar para chegar no que mais para frente vai ser chamado de Brasil. Aí chega lá, vocês têm alguma ideia de que 3 meses dentro do navio com situações precárias, o que é que as pessoas se alimentam e como é que elas chegam no lugar? Então, assim, eu acredito que os portugueses já chegam no Brasil já com um sistema imunológico muito deficiente, muito deficitário. Então, eles só chegam e encontram um povo que tem que carrega consigo bactérias, vírus e outras coisas que se transformam em alguma doença para os portugueses e, é claro, muitos ficam doentes, morrem por causa desse choque.
A mesma coisa acontece também com os indígenas, porque é o primeiro contato de alguém fora da civilização deles que chega lá, que também carrega um sistema, né, de vírus, bactérias, essas coisas, que quando o indígena ele tem contato, ele começa a ter doenças, começa a morrer e por aí vai. Isso é normal. É isso que também a gente estuda na história, mas vamos entender o que o Gonçalo diz e vamos entender qual que é o problema que tá na cabeça da Bia. Podiam ter matado todos. E eles ficaram com dó daquele monte de gente podre que chegou. Recebeu eles. Reparem bem. Tá. Eu interrompendo o Gonçalo de novo. Desculpa, Gonçalo. Então, eles ficaram com dó. A história, ela é escrita por portugueses e na língua portuguesa. Até porque os indígenas, na época, não escreveram a história da mesma maneira que os portugueses escreveram, né? Pelo que eu lembro da escola, de novo, e da escola, tá, gente? Os indígenas, eles não eram letrados. Chegam os jesuítas que começam a ensinar, né, a religião, começam a ensinar os índios a escrever aquela coisa toda. E o que acontece? Então a história, neste momento, ela é única e exclusivamente escrita por portugueses na língua portuguesa. Vocês não concordam? Então, assim, e essa riqueza de detalhes? Essa riqueza de detalhes, porque os índios são bonzinhos, e isso, aquilo, outro. Será que isso é fiel ao que de fato aconteceu? Ou talvez é uma narrativa, ou talvez é uma história contada a muito poucos portugueses que chegaram nas caravelas no Brasil. Então, assim, percebam como é difícil a gente fazer um tracking da história tal como ela é. Quantos portugueses, de fato, quantas caravanas chegaram no Brasil para narrar essa riqueza de detalhes que a Bia Ferreira traz para nós. Então eu acho isso sensacional. Eu até convido a Bia Ferreira a até me trazer livros, publicações, coisas, mas tem que ser de autores, na minha opinião, brasileiros, ou pelo menos tem muitas citações de portugueses, porque afinal de contas quem escreve a história é eles. Então, assim, eu queria muito saber onde é que a Bia Ferreira achou tanto conhecimento, tanto detalhe, tanta riqueza deste first moment, né, desse primeiro momento, né, dessa interação entre poucos povos, né? Então, eu acho que é esse o ponto que eu queria trazer para vocês, mas vamos ver. Também que esta é o tipo de pessoa que é acusada, ou neste caso acusa facilmente as pessoas europeias, portuguesas, de serem discriminatórias, fazerem discriminação étnica, etc, etc. E depois refere-se aos portugueses como aquele bando de gente podre fedendo, não é? Extremamente educada e eloquente, como podemos ver. Cuidou. Deu medicina da floresta. Foram intoxicados com aquele monte de doença que eles tinham, que eles nunca tinham tido contato. Morreram vários. E depois que eles, os portugueses, já estavam fortes, alimentados e saudáveis, eles resolveram escravizar aquele monte de gente que já estava morando lá, mataram todo mundo. E essa é a história. Essa é a história. Eu gostava genuinamente de saber, Bia Ferreira, grande historiadora, não é? Para quem não sabe, ela é cantora, ok? Ela esteve na festa do Avante, se não estou em erro. Mas não deixa... Tá, o Avante é um partido de esquerda, e partido de esquerda aqui é que nem fazer menino no Brasil, né? É um atrás do outro, parece que prolifera. Portugal eu nunca vi, é um grande proliferador de partido de esquerda, porque eu nunca vi tanto partido de esquerda num país tão pequeno. Não deixa de ser curioso que ela, depois de simplificar toda a história de 500 anos de interação civilizacional entre dois países e cerca de 322 sob o controle de Portugal sobre o Brasil, ela consiga resumir isto em: vieram uns determinados indivíduos de Portugal para aqui, a cheirar mal, cheios de doença, nós tratámos muito bem deles e depois de tratarmos muito bem deles, malditos, apropriaram-se de nós. É que ela indiretamente está literalmente a dizer que o povo brasileiro indígena será inferior aos portugueses, porque nem mesmo quando eles estavam doentes, os portugueses, os brasileiros, ou os indígenas no caso, se conseguiram superiorizar, não é? Portanto, isto é uma forma de contar a história errada, isto é literalmente fake news, e ao mesmo tempo é importante perceber que há dois lados da mesma moeda. Era importante para a Bia Ferreira aprender também que os portugueses que chegaram lá ao Brasil, e alguns posteriores, foram vítimas de escravatura também, nomeadamente por parte dos holandeses, que séculos mais tarde chegaram também a terras do Brasil. Portanto, é importante que ela saiba isso. Nós tivemos europeus a escravizar europeus, nomeadamente os holandeses, aos portugueses. Ela isso não fala porque a narrativa não lhe convém. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da escravidão. Eu acho que é um tema polêmico, às vezes eu tenho uma certa dificuldade de querer falar sobre esses temas polêmicos, porque tem que saber muito bem como a gente vai transmitir a informação pra gente não ficar mal interpretado aqui, de repente a gente ser chamado um monte de coisas que no final, eu não sou, tá? A questão da escravidão, a escravidão existe junto com a humanidade.
Por quê? Porque a escravidão, ela, assim, de bons registros históricos, a gente tem a escravidão na época do Egito Antigo, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Império Romano. Nós também vemos outras formas de escravidão fora dessa história. A gente vê escravidão na própria África, de um povo com outro povo. Então, o que isso significa no final? Significa que a escravidão, ela não tem a ver com a cor. Na verdade, é isso, igual o Gonçalo fala, mas houve escravidão do holandês com o português. Então, o que é que acontece? O holandês, ele chega em território brasileiro, domina o território e ele pega esses mais fortes, homens em idade militar, e escraviza para o quê? Para continuar detendo o poder daquela região que os holandeses conquistaram. Então, isso, na história, isso acontece diversas vezes, a partir do momento que um determinado povo ele conquista aquela região, ele pega os mais fortes e escraviza para o quê? Para continuar tendo o controle daquela região que foi conquistada. Então, não é a cor de pele, não é a etnia, não é de onde vem, é simplesmente uma forma dos nossos povos sempre fizeram. Entendem? E é isso que o Gonçalo traz aqui. Que essa narrativa, pobre, indígena, que não sei o quê, ele fala, tá, mas o europeu também fez isso com o europeu. E isso é absolutamente normal. Então a gente não pode generalizar, ou, na verdade, contar a história só porque aquela narrativa, como diz o Gonçalo, lhe convém. Né? Então eu acho muito interessante esse ponto de vista que o Gonçalo levantou aqui. Provavelmente neste exato momento a Bia Ferreira deve ter visto isso e falado assim, nossa, o Gonçalo ele é homofóbico, que ele é machista, que ele é não sei o quê, que não, sei lá. O que a gente aprende lá em Portugal, lá no Brasil, que os portugueses chegaram, fizeram uma missa no Monte Pascal e fundaram o Brasil. Isto é verdade. Bem, a missa, discutível, mas os relatos indicam que sim. Mas fundaram o Brasil, efetivamente, é verdade. Porque não havia delineação geográfica, não é? Então, o Brasil, enquanto agregado territorial, em termos da institucionalização do território, só existe graças a Portugal. A mesma coisa com o restante da América do Sul, por parte da influência do Império Espanhol. Tão simples quanto isso. Não é errado dizer isto. Podes dizer, os povos indígenas já lá estavam. É verdade. Agora, o Brasil, enquanto nação de instituição, só nasce com aquilo que é a chegada dos portugueses. Portanto, não percebo qual é a complicação e qual é o motivo deste ódio todo, honestamente. Rola toda essa história branca contada. Reparem, história branca. História branca. História branca. Portanto, reparem, se um historiador de outra etnia qualquer discordar da Bia Ferreira, grande intelecto da história moderna, como podemos ver, um pensador do novo milénio, essa pessoa deixará de ser de uma minoria étnica no contexto europeu para passar a ser branca, porque a Bia Ferreira acha claramente que, como ela discorda de factos históricos, então terá que pertencer a uma maioria étnica, no caso europeu, a caucasiana. Eu honestamente, eu olho para isto e o que mais me preocupa é, nós temos estas pessoas literalmente a terem espaço de opinião, e bem, podem tê-lo, mas a serem levadas a sério nos espaços de opinião das rádios. Acostuma, viu, Gonçalo? Porque isso no Brasil já tá normal e pelo visto aqui as coisas também já estão sendo normais, né? Então, você vai ver muito ainda, muitas Bias Ferreiras chegando aqui no Brasil, principalmente por causa dessa leva de imigrantes que chegou aqui, que vai começar a ter essas mesmas narrativas que tem no Brasil. É isso que se tem no Brasil como narrativa. Então, assim, paciência. Rádios portuguesas ou dos jornais portugueses. E vocês já vão ver a postura do entrevistador a seguir, que é um pau mandado, enfim. Brasileira nas escolas virou lei no Brasil. Há vários educadores. Pois há esta mistura, não é? Que também é muito interessante, no fator de dizer nesta cultura afro-brasileira. Eu não sei se a Bia Ferreira tem noção, mas África e o Brasil são dois sítios completamente diferentes. Eu espero que ela também tenha a noção que houve escravatura feita entre o território brasileiro, já independente, e também alguns povos africanos após isso. Não é? Portanto, colocar tudo no mesmo saco. E já para não falar que a escravatura em África ainda existe nos dias de hoje. Oficialmente falando, por exemplo, há países fora do continente europeu, a Mauritânia, por exemplo, só aboliu a escravatura oficialmente em 2007. Portanto, eu não sei se isto faz sentido na cabeça da Bia Ferreira, mas a África e o Brasil são duas zonas completamente distintas. Ok, sobre essa questão da escravidão, até hoje deve existir escravidão no Brasil e às vezes eu vi, por exemplo, recentemente, né, não posso falar muito aqui, né, aquilo que eu falei pra vocês é complicado, mas eu tinha visto algumas notícias tava rolando uma CPI no Brasil e tal, ainda deve estar rolando essa CPI,
de algumas coisas que as pessoas investigaram, perguntaram para as pessoas que moravam em acampamentos e tal, e algumas condições estavam muito próximas análogas à escravidão. E aí, bem, mas isso ainda está em processo investigatório, nós temos as pessoas competentes para isso, mas o fato é que, segundo alguns depoimentos, parece que algumas coisas estão meio esquisitas no Brasil. E, bem, não sei onde é que isso vai terminar, mas a verdade, e isso tem que ser dito, existe muita essa questão da escravidão no campo, tá? Eu lembro quando eu era criança, assistia muita coisa ainda na televisão, que eu via assim, encontraram pessoas que eram literalmente escravas, não tinha a ver com cor de pele, porque elas estavam no campo, e que elas tinham situações de escravas mesmo, por causa de latifundiários, essas coisas. Eu lembro que eu, quando criança, eu ouvi isso, principalmente quando a gente tá falando da região norte e nordeste. Hoje, como é que estão as coisas? Não sei, mas eu acho que é muito complicado a gente achar que a gente vive no mundo, como é que eu posso dizer para vocês? De conto de fadas, que não existe escravidão, que não existe machismo, que não existe um monte de coisa, né? Que não existe, mesmo igual a própria Bia Ferreira defende, né? Ser contra essa coisa do LGBT-fobia e por aí vai. São coisas que existem, nós vivemos no mundo do jeito que o mundo é, e não dá pra gente florear e não dá pra gente achar que às vezes a gente entra tem uma oportunidade de falar e dizer algumas coisas num jornal mais de direita e achar que o mundo é lindo e maravilhoso e as coisas estão consertadas e pronto. Acho que ela vive no mundo à parte dela e achar que até hoje nós não temos situações muito complicadas que acontecem no Brasil é difícil, né? Geograficamente e eu diria até também culturalmente. Que tem isso como propósito, contar a verdadeira história. Eu tô em cartaz com uma peça... Ela faz o mexão dela aqui, né? Lamento dizer-te isto. Porque para os portugueses não se sabia que existia o território, ou melhor, havia uma suspeita, obviamente, mas nunca se tinha feito nem o caminho marítimo, nem a descoberta depois do caminho marítimo a nível terrestre, como os portugueses a fizeram. Portanto, efetivamente, houve uma descoberta, nem que seja pelo próprio caminho marítimo, para o Brasil. Da mesma forma que houve uma descoberta do caminho marítimo para a Índia, 2 anos antes da descoberta do Brasil. Portanto, efetivamente, na perspectiva portuguesa, houve uma descoberta. Vocês dizem, os indígenas já estão cá, vocês não descobriram nada. Para nós descobrimos. Da mesma forma que vocês descobriram que haviam navegadores portugueses. Não é? Portanto, efetivamente foi um mundo de descobertas, de um lado e do outro. Nós descobrimos o Brasil e o seu respectivo caminho marítimo. E vocês descobriram que haviam navegadores portugueses. E descobriram também que conseguiam falar português, porque se não fossem esses navegadores portugueses, não estavas aqui a utilizar a minha língua. Tão simples quanto isso. Portanto, efetivamente, houve muita coisa a ser descoberta. Muita coisa, muita coisa. Tem uma coisa que a gente aprende quando chega aqui em Portugal, né? Os portugueses, eles levam muito ao pé da letra o significado das palavras. Então, se você vira para um português e fala assim, me vê uma coca, por exemplo, para nós significa, não, me dá uma Coca-Cola. Mas, pros portugueses, eles vão olhar para a Coca-Cola e ficar olhando. Então, assim, as palavras para eles têm o significado que elas têm. Então, ele basicamente explicou para Bia Ferreira o que a palavra descobrir e descobrimento, o que é para a língua portuguesa significa. A necessidade de compreender que ninguém... Deixa eu só organizar uma coisita aqui. Pronto. descobre o que já estava descoberto. Não vou mexer no vídeo, tá, gente? Ninguém descobre o que já estava descoberto. Ela está a confundir duas coisas, que é descobrir e existir. Quando, por exemplo, alguém chegar... De novo, vocês percebem como para eles o significado das palavras é importante? Ao centro da Terra, que se presume que seja uma bola de fogo intensíssima, nós efetivamente vamos estar a descobri-la, mas já sabemos que ela existe. Mas quando lá chegarmos, se lá chegarmos, aí saberemos que ela existe, ou o caminho para ela será descoberto. Não é? Portanto, são descobertas graduais, assim como a viagem até ao Brasil. Portanto, esta necessidade de dizer, vocês não descobriram nada. Companheira, descobrimos efetivamente. Não é? Quando não sabes as coisas que existem nos sítios onde elas existem, tu descobres essas coisas, nem que seja numa perspectiva individual, que no caso português foi numa perspectiva nacional e institucional que o Brasil nem sequer tinha. Porque antes dos portugueses chegarem ao Brasil, o Brasil não era nada. Não era instituição, não era nação, não era absolutamente nada. Eram agregados de indígenas. Portanto, institucionalmente falando, como tu recusavas há bocado, os portugueses fundaram o Brasil institucionalmente falando. A verdade é essa. Então, eu tenho que agradecer o Gonçalo porque ele
coloca para nós o ponto de vista dele sobre dar uma aula de história para nós, como eles estudam em Portugal. Isso é bom, gente. Aqui eu não tô aqui para criticar do que é certo, o que é errado, mas é sempre bom a gente olhar pontos de vista diferentes, países diferentes, por aí vai. Não tive a oportunidade de estudar a história, como eles estudam a história, né, do Brasil, aqui nas escolas aqui em Portugal, mas achei isso muito interessante. Bem, eu quero entender por que a Bia tá andando tão revoltada. Vamos ver que deve ter alguma coisa, porque quando você vê as pessoas desse jeito e criticando e tal, alguma coisa aqui não tá legal. Mas vamos entender que, porque pra mim fez muito mais sentido já no final desse vídeo. Certo. Eu acho que é necessário o acesso a direito de ir e vir. Imigração, direito de ir e vir. Portanto, a mesma pessoa que diz Portugal e o Brasil não são irmãos, odeia Portugal e os portugueses, demonstra um ódio visceral à nossa comunidade e depois diz, não, eu tenho o direito de ir e voltar quando bem entender. Ninguém pediu. Cara, ninguém pediu. Aí agora eu preciso de um visto. Mas precisas. Se eu quiser andar aqui. Oh, companheiro. E... Claro que precisas. Então tu és a pessoa que diz que um negro é morto a cada 30 minutos no Brasil. E eu agora vou deixar entrar a malta do teu país que mata negros como tu de meia a meia hora. É um perigo para as minorias étnicas do meu país. E eu tenho que as preservar. Pá, portanto, não. Tu, primeiro que tudo, nunca na vida deverias meter aqui um pé em Portugal, porque pelo teu discurso, por amor de Deus. E depois é um ato de hipocrisia imenso, dizes, não somos países irmãos, odeias portugueses, temos que andar aqui a pedir desculpa, mas depois nem sequer um visto és capaz de pedir para entrar aqui, porque achas que isto é teu. Não é. Da mesma forma que o Brasil não é meu. E se eu tiver que ir para o Brasil, tenho que cumprir com a documentação necessária para entrar no Brasil. As coisas são simples. Depois de sequestrar o povo, explorar o povo, roubar tudo que a gente ainda tem que passar pela humilhação de ficar catando documento e precisar de um visto pra... Companheira, humilhação para documento. Quem não tem documento são os animais, pá, são os porcos. Portanto, não é humilhação nenhuma ter documentos. Humilhação é não ter documentos. Porque quem não tem documentos deveria ser expulso do país. Se for um português imigrante ilegal no Brasil que não tenha documentos, tem que ser deportado. Se for um brasileiro em Portugal que não tenha documentos, tem que ser deportado. Pá, não é complicado de perceber. Daqui? E isto acaba aqui. Eu digo-vos uma coisa. Este foi das pessoas que eu já vi com mais ódio visceral a Portugal, a par do Mamadou Ba. Pior do que as vacinas. Muito pior. É um perigo, honestamente. Bom, meus caros. Então, vamos terminar então aqui. Gente, eu juro, eu tenho que ficar rindo porque não tem jeito, sabe? Então a gente entendeu que desde o início a Bia Ferreira, ela tentou contar a história no Brasil e no final ela terminou todo o discurso dela porque ela está frustrada que ela tem que ficar em longas filas do CEF para o quê? Para ela conseguir a legalização de morar e trabalhar aqui em Portugal. O que eu penso a respeito disso? Faz parte, entendeu? Por exemplo, quando eu cheguei, eu também tive muitos problemas para me regularizar. Acho que eles são, sim, muito burocráticos, mas também não dá para falar assim, não, eu quero ir e vir, sabe? Porque nós estamos falando de coisas, né? Em outros vídeos eu vou falar principalmente sobre a questão da CPLP, que tá dando muito o que falar, mas não dá pra gente achar que a gente não tem uma identidade para carregar, que a gente tem passaporte e que a gente entra em outros países, que a gente tem que seguir a regulamentação daqueles países, e isso faz parte e qualquer ser humano tem que respeitar as normas daquele país que ele entra. Caso a Bia Ferreira não concorde com isso, eu recomendo que, ao invés dela ficar fazendo a publicidade da agenda de show dela, aquela coisa toda, eu recomendo ela se organizar, entendeu? Se ela não aceita as regras aqui, pra mim também foi complicado. Depois eu tirei a minha dupla cidadania, tá vendo, Bia? Minha dupla cidadania italiana e tal, não sei o quê, mas... eu sei que é complicado. Eu tive 2-3 anos que pra me legalizar aqui foi muito chato, muito complicado. Agora tá um pouquinho mais organizado, porque eles estão permitindo a entrada e saída de brasileiro nessa facilidade que eu acho que no final você quis tanto, né? Mas a questão aqui, no final, é a gente perceber que é isso, não existe mundo de fantasia. As coisas têm que ser feitas, as ordens têm que ser... porque o brasileiro tem isso, né? O brasileiro tem muito jeitinho e tem hora que a gente não aceita que as coisas são como elas são. E olha que quando eu cheguei aqui em Portugal, para conseguir as coisas com os portugueses era muito difícil, porque às vezes eles viravam e falavam assim, não é não tem jeitinho, que não sei o que e tal. E quando a gente fala principalmente de norma, regulamentação e tudo, a questão da migração, a gente não tá falando só de Portugal, a situação de Portugal decidir ou não. Mas, poxa, Portugal faz parte do espaço Schengen.
Portugal está dentro da União Europeia. Então, Portugal também tem que cumprir os acordos que ele assinou com os outros países que fazem parte da União Europeia. Então, não dá para ter um discurso tão simplório como a Bia Ferreira fez. Por quê? Porque no final ela tá frustrada, ao que tudo indica, de estar morando aqui. Ela tá frustrada com ter que apresentar documentação. Vocês vão ver, passando os 5 anos que ela tá aqui residente, ela vai pegar a carteirinha dela, né, de cidadania portuguesa, que é o que a maioria faz, vai sair passando por aí e tal, não sei o quê, e falar assim, agora virei europeia, que não sei o quê, que é isso que a maioria das pessoas fazem, entendeu? Reclamam, vivem às vezes umas situações, muitos perrengues e tal, mas no final, passa os 5 anos, pergunta pra ela se ela não vai tirar a dupla cidadania dela pra esse ir e vir dela aqui dentro da Europa ficar bem mais fácil. Porque ninguém merece a fila de imigração que a gente tem que passar quando a gente chega do Brasil e entra aqui, principalmente em Lisboa, que é horror. Todas as pessoas que tiveram a oportunidade de entrar por Lisboa, a fila migratória às 6 horas da manhã, Deus nos acuda. Mas enfim, faz parte, acho que as coisas podem melhorar. Eu tenho visto Portugal melhorando bastante, principalmente para a recepção dos imigrantes. Mais para frente eu vou dizer para vocês como eu acredito que isso tá saindo do controle e tá uma bagunça. Bem, por hoje ficamos. Eu agradeço imensamente para você que ficou aqui até o final e a gente vai se falando. Take care.